Mais um tema. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a morte, né? Ninguém quer morrer, não é verdade? Existe no ser humano naturalmente um instinto de preservação. E o homem está aí buscando, por todos os meios, né, tentar encontrar o caminho para a imortalidade, para a vida eterna. E eu fico pensando, tanto se investe nessas pesquisas para tornar o homem imortal, enquanto que nesse livro aqui, ó, o livro de Deus, a gente sabe exatamente o caminho para ter vida eterna. Então hoje você vai conhecer mais a respeito disso. Vamos aprender sobre a morte, o que é a morte, o que acontece quando as pessoas morrem e mais que isso, o que acontece depois da morte. Então pegue a sua Bíblia e se junte a nós nesse estudo. Vamos começar orando, pedindo a bênção do nosso Deus para mais um momento de estudo da palavra? Pai de amor, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e nos ajude agora a entendermos um pouquinho mais desse tema que é tão relevante para os dias atuais. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Então vamos olhar para a nossa Bíblia e vemos alguns versos que vão trazer luz a respeito do tema da morte. O que Jesus ensinou sobre a morte? Para muitos a morte é o fim, né? Alguns dizem, não, tudo que nós temos nessa vida é a vida. E quando chega a morte, acabou tudo. Mas será que a morte é o fim para o ser humano? Será que existe algo além da morte? Alguns também ensinam por aí que a pessoa quando morre, morre o corpo, a matéria. E o espírito se separa, se desassocia. Eu já vou introduzir o tema de hoje dizendo que isso aqui é uma heresia, viu? Uma heresia popularizada principalmente por Hollywood. E você vai se lembrar daquele filme, por exemplo, Ghost, né? O Outro Lado da Vida. Ali o homem se acidenta e morre, e aí o espírito, né, a alma sai dele e vai brigar pela esposa e continua viva. Aí o povo assiste filme e acha que isso é verdade. Assiste novela e acha que isso é verdade. Outro dia até alguém me confrontou e disse, pastor, encontraram a Arca da Aliança, né? Ele assistiu Indiana Jones, né? Aí achou que a Arca da Aliança tinha sido encontrada. Ou seja, as pessoas vivem no mundo da fantasia. Agora, a Bíblia é realidade. Então, a palavra de Deus é contra essa ideia de que nós temos uma alma e na hora da morte a alma se separa do corpo. Isso é Platão, isso é filosofia, isso não é teologia. Essa história de que nós temos uma alma que está aprisionada no corpo e que se separa por ocasião da morte, isso é dualismo platônico, isso é filosofia grega, isso nada tem a ver com Bíblia. E infelizmente hoje, no Brasil principalmente, está arraigada essa ideia de que na morte alguma coisa consciente sai do corpo e vai para algum lugar. E você que assiste aí TV, né? De vez em quando morre uma personalidade, aí aparece um monte de apresentadores dizendo, fulano de tal faleceu, mas ele já está lá no andar de cima, ele já está num lugar melhor, ele está olhando por nós. Mentira! Isso é mentira, não existe isso. Ninguém morre e vai para o andar de cima, ninguém morre e sai por aí perambulando, se reencarnando, ninguém morre e vai para outro corpo, não tem nada disso. E você vai comprovar o que eu estou dizendo hoje nesse livro aqui, ó. Agora, se você não acredita na Bíblia como base da verdade, aí tudo bem, aí você pode crer no que você quiser. Agora, se você acredita que esse livro é um livro inspirado por Deus e contém para nós a verdade, então você vai entender hoje exatamente o que acontece com as pessoas quando elas morrem. E você vai descobrir que nada tem a ver com dualismo platônico. Vamos começar então por João capítulo 11. Aqui você tem a experiência da morte de um grande amigo de Jesus. Como ele se chamava? Lázaro. Então, João capítulo 11 traz aqui a história do maior milagre que Jesus realizou em seu ministério. O maior milagre que Cristo realizou no seu ministério foi ressuscitar Lázaro. E lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro fez o quê? Adormeceu, mas eu vou o quê? Despertá-lo. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. Verso 13. Jesus, porém, falara com respeito ao quê? A morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse assim, olha, nosso amigo Lázaro adormeceu. Ou seja, ele morreu.
mas eu vou despertá-lo, eu vou ressuscitá-lo. Então Cristo comparou a morte a um sono. Não só Cristo, a Bíblia em vários textos compara a morte a um sono. Nós vamos ver hoje, inclusive o apóstolo Paulo falando, né? Depois os que dormem ressuscitarão. Então, tanto Cristo quanto Paulo quanto os profetas entendiam que a morte é um sono. Segundo a Bíblia, o ser humano é mortal ou imortal? Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. O que é o homem, para você se lembrar dele? E aí Ezequiel diz assim, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Mas a alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Então a alma é mortal ou imortal? Ela é mortal, se ela pode morrer é porque ela é mortal. Então a ideia de que a alma é imortal, de que o corpo é que acaba e a alma não, é uma mentira diabólica. E de fato essa foi a primeira mentira que o diabo contou lá no Éden. Deus disse assim para Adão e Eva, vocês não comam no fruto, porque se vocês comerem, vocês irão morrer. Aí vem a serpente e diz, não, Eva, você pode comer, você não vai morrer. É porque Deus sabe que se você comer, os seus olhos se abrirão e você vai ser como Deus. Olha a mentira que o diabo pregou. E o pior que Eva acreditou, comeu e ainda levou para Adão, ele comeu e aí começou a história de miséria e desgraça da raça humana. Tudo começou por se acreditar numa mentira que o diabo pregou, de que a alma é imortal. E infelizmente, essa mentira diabólica lá do Éden, já faz 6.000 anos que ela está sendo contada. E você vai ouvir por aí, até em púlpito de igreja, de que a alma é imortal. Bom, se a alma é imortal, então você faz o que você quiser da sua vida, ela sempre vai ser imortal. Se ela não pode ser destruída, você faz o que você quiser. Você vive do jeito que você quiser. Para que Cristo, se a alma é imortal? Você percebe os elementos que comprometem as verdades do cristianismo? Se a alma é imortal, então não tem salvação. Todo mundo vai viver para sempre. Então a Bíblia é clara em dizer que não, a alma que pecar, essa morrerá. E o que é alma? Bom, por esse texto você pode entender. A melhor palavra sinônima de alma é pessoa. Então toda vez que você lê na Bíblia a palavra alma, pode substituir por pessoa, porque alma é uma pessoa. Eu e você somos uma alma. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. É por isso que diz, a alma que pecar, essa morrerá. Verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, um conceito nós temos que aprender. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E aonde está a prova bíblica dessa declaração? Está aqui no primeiro livro da Bíblia. Olha aí para o capítulo 2 de Gênesis. Olha o que diz, e Cíntia já te dou a palavra. Gênesis capítulo 2, olha para o versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser o quê? Então Deus juntou o pó da terra, soprou nesse boneco de barro o fôlego de vida, que nós também chamamos de espírito, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então nós somos uma alma, nós não temos uma alma. E quando a pessoa morre, essa união que Deus fez na criação, da matéria com o espírito, ela separa. E quando ela separa, a alma acaba. Então a alma não é nada consciente fora do corpo. Alma, na Bíblia, no conceito bíblico, é a própria pessoa. É por isso que Ezequiel está dizendo assim, todas as almas são minhas. Ou seja, todas as pessoas são minhas. O pai não vai levar a iniquidade do filho, ou seja, nem o filho é do pai. Essas pessoas, essas almas são minhas e elas são mortais. Cíntia. Queria tirar uma dúvida, pastor. Em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Dá um sentido que o ser humano é um ser trino? Aí, porque eu entendi assim, né, antes, que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo.
E aí, como entender essa expressão de Paulo? Se Platão falava numa dicotomia, agora vem Paulo e parece que fala numa tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. A ênfase de Paulo é que nós somos um ser indivisível, mas esse ser ele é composto por aspectos. Então, por exemplo, o nosso corpo, isso é o aspecto físico. A nossa mente é o aspecto cognitivo, onde você aprende, onde você raciocina, e a capacidade que nós temos de relacionar-nos com Deus, ele chama de espírito. Ou seja, é uma pessoa de uma forma holística. Então, nós somos um ser holístico. E eu tenho o aspecto físico, que é o corpo, e eu dependo dele. Eu tenho o aspecto mental, e eu dependo dele. Eu tenho o aspecto espiritual, e eu dependo dele. Então, com o meu corpo, eu me locomovo. Com a minha mente, eu controlo o corpo, as emoções, os diálogos. E com o meu espírito, eu me relaciono com Deus. Agora, esses três não podem ser separados. Eles não existem separados. Você não tira o espírito de uma pessoa e ela continua viva. Você não tira o corpo e ela continua viva. Você não tira a mente e ela continua viva. Então, são três aspectos do ser humano, mas que são inseparáveis. Então, no dia da volta de Jesus, então, nós vamos voltar por completo. Claro, do jeito que você é hoje, só que agora transformada. Então, todos os defeitos que nós temos, quer sejam físicos ou mentais ou espirituais, eles desaparecerão. Só que vai ser você, nesse mesmo corpo e com essa mesma mente. É por isso que você vai saber que você está salva, que você é a Cíntia, que Esmeralda era sua mãe. Você vai saber que você esteve um dia no Bíblia Fácil. Claro que você vai saber. Você vai se dar a conhecer no céu e vai conhecer as pessoas que lá estiverem. Vai reconhecer sua mãe, vai reconhecer seus irmãos, todo mundo. Certo? Adilson. Me desculpe se eu escorregar um pouquinho do tema, mas é que o versículo 20 me chamou a atenção. O indivíduo que pecou, quando ele pecar, ele morreu, o pecado dele vai ser julgado depois. Não é hereditário o pecado, né? Não é. Porque existem denominações aí que pregam algumas coisas que eu acho meio fantasiosas. Você precisa vir fazer a campanha não sei das quantas, porque se você está passando por esse momento, talvez seja um pecado que você herdou dos seus pais, etc. Eu fico abismado com isso. Eu estou vendo esse versículo, eu lembrei por isso a pergunta. Claro. Agora aqui é bom fazermos uma explicação. Nós não herdamos a culpa, o pecado de ninguém. Então o pecado que o pai comete, isso não pode ser levado para o filho. Agora, as consequências do pecado, isso pode. Por exemplo, uma mãe que durante a gestação usou drogas, fumou, o filho vai nascer com debilidade física por causa do pecado da mãe. Então, a atitude errônea da mãe prejudicou a criança. Então, você não transfere culpa de pecado. Agora, tem pecados que amargas consequências são levadas para filhos, netos e etc. Agora, a culpa não. É o que está dizendo a Bíblia. Pecado é individual. O pecado não pode ser transferido para ninguém. Eu não posso pecar por você. Quem peca é responsável pelo pecado que cometeu. Certo? Sim, Daniele. Pastor, eu acredito que a referência aqui está no Antigo Testamento, eu não sei exatamente qual a referência, mas fala da maldição hereditária, porque até a quarta geração pagará o preço da maldição do pecado dos pais. Está no Antigo Testamento. Mas sabemos que agora, com Cristo, não existe mais maldição. Né? Então, não vai haver essa questão da hereditariedade, da maldição, aquela questão até a quarta geração. Não é? Agora, em psicologia, diz que realmente, para que você tire algum trauma de hereditariedade, por exemplo, eu eduquei mal o meu filho e ele tem alguns traumas, então isso aí vai gerar e só vai ser sarado no teu neto ou bisneto. Por quê? Porque isso vai passar, a educação errada, o trauma que foi levado na infância vai levar até gerações seguintes. Mas o que eu ia falar era sobre psicologia, a questão do corpo, alma e espírito, que no início as ciências humanas eram chamadas de ciências do espírito.
mas aí ficava complicado você associar ciência e espírito e foi mudando a nomenclatura para chegar em ciência humana. Não é? Então, essa dificuldade do espírito com ciência. E a psicologia também, psique de psicologia, a tradução é alma. Uhum. Não é? Mas aí foi mudando para mente, porque mente fica mais fácil de você associar à ciência. Mas aí a gente vê que ao longo da história nunca se conseguiu dissociar corpo, alma e espírito, né? Porque isso faz parte mesmo de um ser todo, né? Exato. De um ser completo. Inclusive hoje, né, eles falam essa questão do estudo da natureza humana, eles já trabalham o aspecto físico, mental, espiritual, social, né? Então eles vão tentando entender as dimensões do ser humano, mas nenhuma dessa dimensão pode ser separada. E à luz da Bíblia, elas não existem independentes. Então nós somos um todo completo. Então, quando Paulo faz menção a corpo, mente, ou corpo e alma e espírito, a ênfase é essa, são os aspectos do ser humano. Mas, em momento algum, esses aspectos estão desassociados. Sim, Albérico? Pastor, nós podemos, assim, analisar como exemplo a vida do rei Davi. Porque com aquele pecado que ele cometeu ali, a consequência que veio para a família. É verdade. Ele foi perdoado, Uhum. mas a consequência foi grande. Foi passada. Agora, tem um outro detalhe, Albérico, que é interessante. A consequência é passada e tem filhos que herdam problemas dos pais, mas Deus está de olho em tudo isso. E Deus não vai deixar que nenhuma injustiça aconteça. De alguma maneira, Deus vai compensar o sofrimento involuntário dessa pessoa. Eu não sei como, mas certamente Ele vai, porque Deus é justo. Porque se Deus não tem 2 pesos e 2 medidas, né? Se Deus ama a todos, quer salvar a todos, Ele vai levar em conta esse sofrimento que a pessoa tem por problemas de seus ancestrais. Deus vai colocar na balança tudo isso, eu não tenho dúvidas disso, né? Que Deus não é injusto. Sim, Esmeralda? Então, pastor, só no meu entendimento, que a gente sempre vê e fala, né, quando oramos, né, se faz a referência de repreensão das maldições hereditárias. No caso, seria as consequências, né? As consequências. Está anulando, repreendendo, né, na vida do cristão, na vida da pessoa. É verdade. Se você olhar, por exemplo, para Êxodo capítulo 20, onde você encontra aí os 10 mandamentos, você vai ter aí o 4º mandamento e há uma bênção, né? Para não quarto, para o 5º mandamento. E olha o que diz o 5º mandamento. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, existem bênçãos que vão sendo passadas de geração em geração quando a gente obedece ao Senhor. Então, quem é fiel aos pais, quem respeita aos pais, tem seus dias prolongados, ou seja, a saúde é prometida através da obediência. O contrário é verdade. A desobediência traz a doença e a miséria. E isso vai sendo passado de geração em geração. Fernanda? Pastor, voltando a essa questão de corpo e alma, na Bíblia tem uma passagem que fala que quando a gente morre, o corpo volta ao pó e a alma volta para Cristo. Então, quando fala que a alma vai para Cristo, né, vai para o Pai, não está dizendo que o nosso fôlego de vida é a nossa alma que está voltando para o Senhor? Nós vamos ler esse verso hoje, só que não é a alma que volta, é o espírito. O texto diz assim: o corpo volte ao pó de onde veio e o espírito volte para Deus. Esse espírito é esse fôlego de vida que Deus soprou quando criou o homem. Então Deus, quando fez o ser humano, Ele fez o boneco de barro e Ele soprou o seu fôlego. Esse é o espírito. Então Ele teve consciência. Essa consciência é que é chamada desse espírito. Quando a pessoa morre, essa vida que Deus colocou volta para Ele, que é o doador da vida. E a pessoa torna-se inconsciente. Mas então não quer dizer que volta para Ele Consciente. a minha identidade. Não, volta o fôlego. Volta para Ele a vida que Ele deu para você. Entendo.
entendeu? Mas nós vamos ler esse verso e eu vou voltar a falar nesse aspecto, tá bom? O que acontece então depois que morremos? Então podemos entrar então nesse tópico que a Fernanda mencionou. Vamos ver primeiro como é que a Bíblia descreve o estado dos mortos. Salmo 6,5. Pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Quem morreu não se lembra de nada, não pode nem louvar, porque está inconsciente. E olha Eclesiastes, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, o que esse verso combate é qualquer tipo de consciência após a morte. Isso que sai do homem, que nós vamos ler em Eclesiastes também, isso que sai do homem não é consciente, porque a consciência é quando você une os elementos. Então, quando Deus criou o corpo e colocou o espírito nele, ele virou uma alma. Essa alma é consciente. Agora, quando a pessoa morre, os elementos se desassociam, acabou a alma. Então, não existe possibilidade de vida consciente, de consciência após a morte. Nós vamos ir para um breve intervalo e quando voltarmos, continuaremos vendo mais textos a respeito da morte. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito da morte. Vimos no primeiro bloco que Deus, ao criar o ser humano, ele cria o boneco de barro, sopra o fôlego de vida e ele se torna uma alma vivente. Então nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E o que acontece quando a pessoa morre? Nós vimos que é um estado de inconsciência, porque quando você separa o fôlego de vida do boneco de barro, desse corpo, acabou a consciência. Então nós não temos uma alma, como muitos creem. À luz da Bíblia, nós somos uma alma. E vamos continuar aprendendo mais sobre esse tema. Antes, Esmeralda tinha uma contribuição aqui. Então, pastor, o senhor diz assim que a gente entende, né, aprende que quando nós formos para Cristo, né, nós não vamos, não reconheceremos nossa família, não reconheceremos o esposo, o marido, o filho, né, somos uma família só. Aí eu não entendi que o senhor tinha falado que reconheceríamos. Né, reconheceríamos o filho, o esposo. Porque se a alma ficou, a nossa consciência, o conhecimento, a amizade, a família, se acabou, né? Então o conhecimento, o espírito vai levar o quê? Boa sua pergunta. Na semana que vem, nós vamos falar mais sobre esse tema, que vamos estudar a respeito da ressurreição. Mas eu vou adiantar. Quando a pessoa morre, a alma deixa de existir, porque separa-se essa consciência do corpo. O corpo vai voltar para o pó e vai desaparecer um dia, e essa consciência desaparece, porque é o dom da vida que Deus deu a nós, e esse dom volta para Ele, só que não volta consciente. Acabou a alma. Só que Jesus prometeu que vai ressuscitar a pessoa. A ressurreição é uma promessa de Cristo. Lembra lá de João 11, 25? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, um dia, Cristo vai juntar novamente os elementos. Ele vai trazer o corpo do pó da terra e vai colocar de novo a consciência nesse corpo. E a alma voltará a existir. Aí as lembranças, então... Todas elas voltarão. Porque se elas não voltarem, você não terá identidade mais. Então nós nunca perderemos nossa identidade. O caráter nós levaremos para os céus. O caráter que nós desenvolvemos à semelhança de Cristo. E outro detalhe, Jesus falou que quando nós chegarmos nos céus, nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ora, para mim me assentar à mesa com eles, eles terão que existir, terão que ser eles, eu terei que saber quem são eles, quem foram eles. E outra, se eu perder a minha memória de tudo que vivi, de todos os meus familiares, eu vou chegar no céu como uma pessoa alienada. Completamente alienada. Então, a razão, a consciência que nós temos hoje, ela vai permanecer. Inclusive,
quando as pessoas ressuscitarem, tanto ímpias quanto salvas, elas vão ressuscitar com o último pensamento que morreram. Essa é uma pergunta que meu marido sempre fazia para mim, e ele se entristecia. Ele falava assim, Esmeralda, nós vamos lá para o céu, eu não vou lembrar de você, não vou lembrar de ninguém, eu não vou gostar não. Pois ele tem uma boa notícia para ele então, vai se lembrar sim. Adilson. Eu não sei dizer em qual parte da escritura que está isso, o senhor deve saber. Tem uma parte que diz, não darás ouvidos ao que dizem os mortos. Se quem escreveu isso disse exatamente assim, é porque existe a voz dos mortos. Se não existisse, ele não teria dito isso. Bom, você vai ter em Deuteronômio uma severa advertência a respeito de consultar mortos. Eu não sei se eu vou achar aqui tão rápido, no livro de Deuteronômio, mas Deus, ele condena fortemente a questão de consultar os mortos. Deus diz assim em sua palavra, acaso em favor dos vivos se consultarão os mortos? Então Deus, ele condena o contato, a tentativa de se conversar com os mortos. Por que Deus condena? Porque o morto não sabe de nada. Então qualquer tentativa ou pretensão, ou qualquer contato que alguém acha que fez com os mortos, de fato não fez com os mortos. Fez com os anjos do diabo, com os demônios. Você quer ver um exemplo? O próprio rei Saul. Está lembrado que o rei Saul foi consultar lá uma feiticeira lá em Endor, acho que foi, né? E lá ele conversou com o profeta Samuel, que já havia morrido. Certamente não era Samuel, porque o morto não volta para conversar, mas o próprio Satanás personificou o profeta para conversar com o rei Saul. Então Deus condena a tentativa de conversar com os mortos. Por quê? Porque morto não fala. Agora, o diabo passa-se por mortos, por gente que já morreu, para conversar, para trazer mensagem. Agora, tudo isso a Bíblia condena veementemente. Condena a necromancia, né? Esse contato com as pessoas que já morreram. Ok? Sim, Fernanda? Mas, pastor, essa passagem do rei Saul sempre me deixou um pouco assim preocupada, porque o diabo que falou com ele, né? O Satanás que falou com ele. Um espírito maligno, né? Um espírito maligno. Mas ele deu o resultado que realmente ia acontecer. Ele falou que ele perderia a guerra e que ele e o filho dele morreria, né? E então ele também sabe o futuro? Se ele dissesse alguma coisa, ele pode provocar a guerra e ele se envolve nisso. E ele, claro, tem um poder de ação, né? Tem uma esfera por onde ele age, até onde Deus permite que isso aconteça. Agora, a ação do diabo está limitada à permissão divina. Nada ele faz sem a permissão divina. Se ele levou a cabo isso que ele falou, por permissão divina também aconteceu. Agora, o certo é que com essa mensagem, ele iludiu completamente Saul. E talvez se tivesse apresentado uma outra mensagem, não teria convencido Saul de que de fato era o profeta que falava com ele. Então veja como o diabo é ardiloso, né? Esmeralda. Então, pastor, assim, no meu entender, quando teve aquela briga pelo corpo de Moisés, né? Seria assim, o inimigo podia usar a imagem dele e falar o contrário para o povo de Israel? Não, a briga na realidade não foi com o povo de Israel, foi com o próprio Deus. Então foi o próprio diabo com o anjo do Senhor pelo corpo de Moisés. Essa briga nem foi testemunhada pelo povo de Israel. Então foi uma briga que a Bíblia revela que aconteceu nos bastidores apenas do mundo espiritual, certo? Não tem nada a ver com o povo de Israel. E a questão toda é que Deus iria ressuscitar Moisés e o diabo não queria que isso acontecesse, reclamava o corpo como sendo dele, né? E é então onde o Senhor repreende o diabo porque ele ressuscitaria Moisés, como de fato ressuscitou, né? Que vai aparecer no Monte da Transfiguração, certo? Tinha um outro microfone aqui, tá, Tiesa. Pastor, então Satanás pode se transformar em qualquer coisa. Paulo diz, né, que ele se transforma em anjo de luz, tá lembrado? Ele se transforma num anjo de luz. Ele pode personificar os seus anjos, alguém que já morreu. Então, toda pessoa que já morreu e aparece de novo não é a pessoa, porque a Bíblia não ensina isso.
Então, é um espírito do mal personificando. E por que é espírito do mal? Porque Deus não faz isso. Deus não transforma o seu anjo na imagem de alguém que já morreu. Essa pessoa não pode se comunicar com quem está vivo. Nós já lemos aqui alguns textos, né, falando dessa inconsciência, né? Vamos ver outros ainda. Adilson. Só para lembrar que Satanás conhece tão bem a Escritura que ele consegue. Claro, ele estuda constantemente. Nós já lemos esse verso aqui, né? Como que Deus formou o ser humano? Ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Então nós não temos, nós somos. Agora, o que acontece quando a pessoa morre? Olha o que diz Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerá o teu pão. Aqui é a mensagem de Deus para Adão depois que ele pecou, né? Olha, no suor do teu rosto você comerá o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então você veio da terra e por causa do pecado você vai voltar para a terra. Salmo 146, 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Que espírito é esse que sai do homem? É o fôlego de vida que ele colocou no homem. Então a morte é o processo inverso da vida. Então, quando a pessoa morre, sai o espírito dele, que é o fôlego de vida. Isso não é algo consciente. Isso volta para Deus e o corpo volta para o pó. E o que diz o texto? Perecem todos os seus desígnios, ou seja, não há consciência, nem por parte do corpo, nem por parte do espírito. Acabou a consciência, porque acabou a conexão. Um outro texto, esse aqui é um mais especial. E o pó volte à terra como era, e o espírito volta para onde? Para Deus que o deu. Agora, que espírito é esse? É o fôlego de vida que Deus colocou, que Deus soprou, que trouxe consciência para o homem. Então, pastor, eu entendi. Mas é que, por exemplo, a gente aprende, né? Eu cresci na igreja católica e até na igreja que eu frequento hoje, que volta para o pó, esse corpo matéria. E esse espírito que volta para Deus é a minha identidade, que ele vai trazer de volta na ressurreição, quando vai unir novamente o pó com esse espírito, né? Certo. Então, assim, eu acreditava até então que eu iria para o pó, essa matéria física, e que a minha identidade, o meu espírito voltaria para Deus. E esse espírito é algo consciente? Sim, né? É isso que... O que é esse espírito? No caso, seria o que eu, né? Não, mas você é o corpo, né? Você é a matéria. A matéria voltou para a Terra. Mas a matéria não é sozinha. A matéria só é viva quando tem a união dos dois. Exatamente. E agora que separou? Aí vai esse espírito... E esse espírito é consciente? Então, seria uma alma, né? Pois é. Seria uma alma... Mas você vê, então, como que o ensino é frágil? Entendo. O que vai para Deus? Consciente. O que vai consciente? O que é o espírito? Ele não é matéria. A matéria é o corpo. Então, veja, não existe nada consciente no homem após a morte. Então, como nós lemos, o homem tornou-se alma vivente, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então, o que é uma alma? É uma pessoa. É o melhor sinônimo. Tanto é que na Bíblia, a palavra alma e pessoa é usada de forma intercalada. Alma e pessoa é usada de forma intercalada. Quando fala da família de Jacó indo para o Egito, diz lá, eu não sei se eram 700 pessoas, lá diz assim, 700 almas foram com Jacó para o Egito. 700 pessoas. Então, alma e pessoa é usado intercalado na Bíblia. Então, eu sou uma alma. Agora, quando eu morro, esse espírito, que é a consciência que eu tenho, isso volta para Deus, mas deixa de ser consciente, porque ela só funciona, essa consciência, ligada com o corpo. Mas houve a separação na morte. É o que Eclesiastes está dizendo. Quando a pessoa morre,
A matéria volta para o pó de onde veio e o espírito volta para Deus que o deu. Mas nós acabamos de ler no salmista que perece todos os seus desígnios. Nós lemos em Eclesiastes que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Então, esse ensino que você aprendeu, ele é muito comum. Infelizmente, ele não tem base bíblica. O que vai voltar para Deus consciente? E vai voltar consciente o quê? Um ar? Um ser espiritual? Bom, aí nós já estamos indo para o campo do espiritualismo. Então a palavra de Deus condena isso. É por isso que Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias. E onde estava Lázaro? Estava morto. Estava consciente? Não. Por quê? Porque a consciência dele, que a Bíblia chama de espírito, não estava no corpo. Estava onde? Passeando por aí? Não. É a capacidade de Deus de dar a vida. Isso volta para Deus. Mas é algo consciente que volta para Ele? Não. É a capacidade da vida. Agora, quando Deus coloca de novo, e quando Cristo chama Lázaro à vida, Ele sendo Deus, voltou essa consciência, ou esse espírito para o corpo, e a consciência se refez. A alma voltou a existir, e a alma ressuscitou. Lázaro saiu da sepultura. Então, a gente não pode confundir. Tem um outro texto que poderá nos ajudar mais ainda, mas esse de Eclesiastes é chave. Por que é que nós podemos confiar na ressurreição? É porque um dia Jesus venceu a morte. E nós já lemos um texto com vocês aqui, eu queria relembrá-lo. Olha o que disse Cristo em João capítulo 5, né? Nos versos 28 e 29. Olha o que prometeu Jesus. Na página 712. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e o quê? Sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Todos ressuscitarão, salvos e perdidos. Toda pessoa que morrer, ela vai ressuscitar. Quem se preparou, quem aceitou a Cristo, quem viveu os ensinos da palavra, ele ressuscita para ter vida eterna. Quem não aceitou a Cristo e não se preparou, ele se ressuscita para entender o porquê da sua perdição e para ser morto no fogo. Agora é a segunda morte, é a morte eterna. Então a Bíblia fala de 2 mortes e a segunda morte é a morte eterna. Então todo mundo que morrer, um dia vai ressuscitar. Por isso, Cristo venceu a morte para trazer os mortos à vida. Agora, se há ressurreição do corpo, do mesmo corpo que nós hoje temos, que vai ser consumido pela terra, mas vai ser refeito de forma miraculosa, você descarta qualquer ideia de alguém vagueando por aí, de parte do ser humano vagueando por aí, conectando-se, conversando. Não tem nada disso. A Bíblia é clara em dizer, é por isso que a analogia que a Bíblia usa é um sono, é um estado de inconsciência. Então, a Bíblia não autoriza, não ensina que a pessoa quando morre tem nada de consciente. Ela dormiu e ela vai acordar no dia da ressurreição. Esmeralda. Então, pastor, tem uma passagem que no momento eu não estou lembrada, que fala que o rico morreu, né? E desceu no inferno. E ele pedia para aquele pobre, né? Passasse. É a parábola do rico e Lázaro, né? Passasse ali a mão, né? Nos lábios dele com água. Eu não sei se é o espiritismo que entra nisso, né? Na outras vidas, né? Mas se o senhor está falando assim, nesse exemplo, se o senhor está falando que a gente só vai ou para o céu ou para o inferno, na ressurreição, na volta de Cristo. Nesse exemplo, o senhor podia explicar? Claro, Jesus contou essa parábola do rico e Lázaro para ilustrar uma verdade. Toda a parábola de Cristo, ela busca ilustrar alguma verdade. Agora, a parábola ali, ela não é real. Ela é uma metáfora, é uma história que está sendo contada.
E Jesus conta a respeito do rico e Lázaro. Lázaro era um mendigo que vivia à porta de Lázaro, a porta do homem rico, né? E esse homem rico tinha de tudo, mas Lázaro não tinha nada. Lázaro vivia das migalhas que davam para ele. Acontece que eles morreram e Jesus disse que Lázaro foi salvo e o rico se perdeu. Agora, Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava lá no inferno em chamas, nos tormentos. Aí agora os dois começam a conversar. E aí, então o rico diz assim para Lázaro, olha, vem aqui e molha a minha boca com um dedo de água e molha a minha boca para aliviar o meu sofrimento. E Jesus conta essa história. O que Jesus queria ilustrar com isso? Que aquele rico representava a nação judaica, que o Lázaro representava os gentios e os judeus que tinham o evangelho, que deveriam estar partilhando com os gentios, inclusive, haviam tomado conta dessa verdade e achavam que só eles deveriam ser salvos. Menosprezavam os outros povos, inclusive os próprios gentios. Então Jesus contou essa história para inverter as coisas e dizer que eles que tinham os privilégios acabaram se perdendo ou acabariam se perdendo e os gentios que eram os desprezados acabariam se salvando. Então Jesus quis dar essa lição para o povo judeu. Agora, se você pegar a parábola como sendo literal, então você tem que crer agora que o céu e o inferno fazem divisa. Que quem está no céu enxerga quem está no inferno e vice-versa. Você vai ter que crer de que uma pessoa que está lá nos tormentos da chama, se a gente molhar a boca dela com água, vai aliviar o sofrimento dela. E que lá a pessoa vai ficar eternamente em chamas. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. A Bíblia diz que um dia o fogo vai destruir o ímpio, vai destruir e vai acabar para sempre. Não vai ficar queimando eternamente. E a gente aprende errado, né? Claro. É sofrimento, porque fala, né? Sofrimento, tormento, e fogo, enxofre, então dá-se o entendimento que é um sofrimento eterno. Claro. E nesse sofrimento eterno, nessa, tipo assim, nessa pressão, né? Muitas vezes a pessoa aceita Cristo pelo medo. É a teologia do medo, Do né? medo. Você quer oprimir a pessoa. Vai pro inferno, vai queimar e sofrer eternamente. É verdade que os ímpios vão queimar, mas eles vão queimar enquanto houver matéria. Queimou o corpo, acabou a matéria, o fogo se extingue. Até porque os ímpios vão ser queimados nessa própria terra e essa terra vai ser renovada. Então, se aqui voltará a ser como era no Jardim do Éden, onde é que vai ter um fogo ardendo por aí com o ímpio queimando? Não existe isso. Então, a Bíblia não apoia a ideia de um fogo eterno, onde os ímpios arderão eternamente. A Bíblia não apoia. Agora, você vai encontrar na Bíblia várias vezes a expressão fogo eterno. E por que chama fogo eterno? Ele não é eterno na duração, ele é eterno nas consequências. E você quer ver uma prova disso? Veja lá em Judas, onde é dito que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo eterno. Cadê o fogo de Sodoma e Gomorra? Está queimando até hoje? Mas a Bíblia diz que o fogo que as destruiu foi o fogo eterno. Obrigada. Albérico. Pastor, no tocante ao que o senhor falou, a consciência, a alma, o corpo, o que é que, se nós pararmos e analisarmos a passagem que Jesus tira Lázaro do túmulo, ele ali orou. Ele orou ao Pai, para que ali o Pai colocasse a consciência, aquilo que estava guardado com ele. Sim. Estava guardado, orou para que ele... Por que Lázaro não estaria andando ali no meio de Marta? Né? Então isso prova tudo. Sim. Não existe... Está andando, circulando o Espírito, andando ali, falando, Marta, pede para Jesus me voltar. Não, ele parou, quis mostrar que ele é o Deus e que ele orou ao Pai. Ele pediu quase que autorização, né, pastor? Ele ali pediu autorização no túmulo. Ali, porque todo milagre que Jesus fez foi pelo pedido ao Pai, né? Pediu ao Pai para que Lázaro voltasse. Então ali prova tira todas essas dúvidas nossas. Claro. Tocante a Espírito, andando, pedindo, falando. Não existe isso. É verdade. E infelizmente hoje isso está por aí de uma forma totalmente popularizada. É por isso que o convite para mim e para você hoje é: compreendo ser a morte apenas um sono, e que os mortos não sabem de coisa alguma, nem podem se relacionar com os vivos.
acredito também que Deus tem solução para todos os problemas, inclusive a morte. E Deus tem a solução, é a ressurreição. Então, amigos, hoje esse tema ele é controvertido e muita gente está ensinando por aí muita coisa. Que a pessoa morre e já vai para a glória, que a pessoa morre e se reencarna, que a pessoa morre e fica andando num plano espiritual. Nada disso é bíblico. A Bíblia é simples. A Bíblia só diz assim, quem morre está dormindo. É um estado de inconsciência. Até quando? Até a ressurreição. Por isso a Bíblia ensina a ressurreição do corpo. E na semana que vem, vamos ver esse tema, o tema da ressurreição. O corpo vai ressuscitar, o mesmo corpo que nós temos. E por que ele vai ressuscitar? Porque Deus vai unir mais uma vez os elementos. Quando Deus une o elemento, a consciência volta. Foi assim na criação e vai ser assim na ressurreição. Ele vai unir os elementos. Agora, tanto o corpo que fica na terra, quanto esse espírito que volta para Deus, eles não têm consciência independente. É como a luz que nos ilumina. Você tem aqui uma lâmpada e você tem uma corrente elétrica. A lâmpada sozinha não produz luz, a corrente elétrica sozinha não produz luz. Só há luz se você unir a corrente elétrica com a lâmpada. Esta é uma ilustração muito boa para entender que só há vida, só há consciência se nós unirmos o corpo com o espírito, que Deus é quem dá. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais do tema de hoje. É claro que aqui em uma hora nós vamos exaurir todo o tema, mas que crie em você o interesse em buscar mais nesse livro, compreender o que Deus ensina a respeito dos estados dos mortos. Agora, a boa notícia que o Evangelho sempre traz é que os mortos um dia ressuscitarão. Nós temos que ter essa esperança no coração, porque cedo ou tarde a morte põe a mão em cima de alguém que nós amamos. Mas mesmo que a morte leve, a promessa de Cristo é que Ele vai ressuscitar e nós temos que nos apegar a isso. Enquanto ouvimos essa música agora, eu queria que você pensasse. Tem alguém que eu amo, a quem eu já perdi? Há esperança de um reencontro então? Então vamos nos preparar para que esse reencontro seja possível. Vamos fazer o preparo que a palavra nos orienta para que um dia nós estejamos juntos e agora por toda a eternidade. Pense nisso enquanto a gente ouve essa canção. Tanto tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo irá passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora me leva para o céu. Vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver,
Tua presença em minha vida é o que importa. Tenho certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Nos leva para o céu, vamos subir. Obrigado, pastor Jairo. Essa é a esperança que temos em nosso coração. Me leva, Senhor, para os céus, nós queremos subir. E um dia, os vivos salvos serão transformados e os salvos mortos ressuscitarão, porque a morte foi vencida por Cristo na cruz. E Ele mesmo prometeu: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Pode ser que o estudo de hoje trouxe alguma nova revelação para você. E isso às vezes nos choca no primeiro momento. Mas eu queria terminar o programa de hoje partilhando um texto da Palavra de Deus com vocês, que deixa muito claro o que pretendemos aqui ensinar. Em Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 9, Deus está orientando o povo de Israel para que quando eles chegassem em Canaã, eles tivessem um procedimento de acordo com a vontade dele. E Deus assim orientou: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágicos, nem quem consultem os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará de diante de ti. O que é abominação para Deus? O que Deus abomina? Sacrificar nossos filhos. Adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante,
mágico e quem consulte os mortos. Porque é na base dessa filosofia de se consultar os mortos que o diabo opera. As pessoas, quando morrem, vão para um estado de inconsciência. E toda a aparência que alguém imagina ter visto de alguém que já morreu, não pode ser a pessoa que já morreu. Certamente são espíritos do mal levando as pessoas para o engano. Eu espero que esses textos tenham suscitado em você o desejo de conhecer mais da palavra de Deus, de saber um claro "assim diz o Senhor" e de se preparar, porque o conhecimento da palavra é o que nos ajudará a não cair diante das ciladas do inimigo. Por isso, ao encerrarmos o programa de hoje, vamos buscar entender que Deus tem em sua palavra as verdades com muita clareza. E nós temos que comparar textos com textos. E quando um texto parecer nebuloso, nós temos que analisá-lo à luz de todo o contexto da Bíblia. E a gente então resolve o problema. Que Deus possa continuar abençoando a todos nós nesse prosseguimento, nesse avanço do conhecimento da palavra e da vontade dEle. Vamos orar por isso? Pai querido, muito obrigado por Tua palavra no dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, por entendermos de que o Senhor nos criou não para que morrêssemos, mas para que vivêssemos eternamente. E a despeito da entrada do pecado em nosso planeta e da primeira morte que nós todos estamos sujeitos, há a promessa de que um dia nós ressuscitaremos e aqueles que crerem em Ti não passarão pela segunda morte. Ajuda-nos, Pai, a fazer o devido preparo para Te receber em glória e majestade. E permita, Senhor Deus, que a verdade da Tua palavra nos liberte das trevas, do erro e da ignorância, e que nós possamos caminhar ao Teu lado no caminho que o Senhor deseja que trilhemos. Abençoe os amigos que estão aqui conosco nos estúdios da Novo Tempo e abençoe também aqueles que nos assistem em casa. Que a Tua bênção cubra nós e nossos familiares e que a cada instante o Senhor nos prepare para os céus. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.